dos dias de Jesus fizeram, até porque não foram os romanos que mataram Jesus. Os romanos, o Pilatos não queria. O Pilatos disse, olha, eu não vejo nele mal nenhum. E ali as autoridades religiosas, o Sinédrio de Israel, insistindo, ele tem que morrer. E aí davam as razões, porque ele se declarou filho de Deus, então tem que morrer. E Pilatos disse, olha, é uma questão de vocês. Isso, e Roma não está aqui para fazer mediação desse tipo de conflito. Aí eles imploraram, pagaram pessoas para ficarem gritando. Aí é quando Pilatos traz o Barrabás, que tinha sido líder de uma insurreição contra Roma, e diz, o que é que vocês querem que eu solte? Porque na época da Páscoa, assim como aqui no Brasil tinha esse hábito, que talvez até venha a cair, e não vai ser mal se pararem com esses saidões, eles tinham o hábito de libertar alguém. Aí trouxeram o Barrabás e perguntaram, quem que vocês querem que eu liberte? A Jesus chamado Cristo ou a Barrabás? Aí o pessoal que os religiosos tinham contratado, incitado e qualquer outra coisa que você queira para definir o fenômeno, gritaram, Barrabás, Barrabás, Barrabás. E o Pilatos angustiado, porque não queria fazer isso, até porque a mulher dele mandou um recado para ele durante o julgamento. E quem reporta isso é o Evangelho de Lucas. Diz que enquanto Jesus estava sendo julgado, veio um recado da mulher de Pilatos dizendo, não te envolvas com esse justo, porque essa noite em sonho eu muito sofri a seu respeito. Não entra nessa, meu marido. E o cara estava doido para cair fora. Aí eles disseram, olha, se você não o matar, você não é amigo do imperador. Porque ele diz que ele é, de fato, a autoridade suprema. Quando na realidade Jesus só se auto-intitulou de filho do homem, no máximo. Eram os outros que diziam, tu és o filho de Deus. E ele nunca fez propaganda de si mesmo. A coisa mais interessante sobre Jesus é que ele curava as curas mais extraordinárias, chamava o cara e dizia, não conta nada para ninguém. Não diz nada para ninguém. Não precisa disso. Aí você lê em Mateus, no capítulo 11, ele se dizendo, e ele dizia isso para que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que dizia o profeta Isaías. Aí diz, na praça não se ouvirá o grito da sua voz. Ele não vai ser aquele que chama atenção para ele mesmo, porque ele próprio não esmaga a cana quebrada. A pessoa que já estava toda esmagadinha, e a religião ia lá e quebrava toda. Não chuta cachorro morto. Chutava cachorro morto. Ele não esmaga a cana quebrada e não apaga a torcida que fumega, aquele paviozinho que está apagando, perdendo a esperança, morrendo de tudo, existencialmente falido. Ele não apaga, ele vai e acende. Por isso é que ele era chamado, e para mim é um dos títulos mais bonitos de Jesus, que foi dado pelos inimigos, pelos adversários, que eram os religiosos. O chamavam assim de maneira detratora de amigo de pecadores, de meretrizes e de publicanos. Não tem nada mais bonito do que isso, ser amigo de pecadores. Não fazer acepção de pessoas. As pessoas com as quais ele ficava mais à vontade, fora o grupo de amigos dele, que são duas mulheres, Marta e Maria, o irmão Lázaro, a quem ele ressuscitou, algumas outras pessoas que Lucas no capítulo 8 diz que eram mulheres que o seguiam juntamente com os discípulos apóstolos, que eram 12, e dentre elas tinha uma mulher que era esposa do irmão de leite de Herodes, que era uma raposa perversa. Mas a esposa do cara, Jesus disse, vem comigo. E andava com ele, junto com ele, com a mãe dele, as suas irmãs e outras mulheres, incluindo Maria Madalena, seguindo junto pelo caminho, e o grupo de amigos. Fora isso, os ambientes onde se narra no Evangelho, que ele mais frequentemente estava, com quem ele gostava de estar, onde ele dava grandes gargalhadas, e em relação a quem ele tinha toda a expressão de liberdade e de acolhimento humano, eram esses pecadores, meretrizes, sobre quem ele diz aos religiosos judeus, legalistas, moralistas, com aquele ar de supremacismo contra e sobre as outras pessoas, Jesus diz, em verdade eu vos digo, que muitos publicanos, que são esses cobradores de impostos romanos, mal vistos, pecadores e meretrizes, vos precedem no reino dos céus. Toma. Cara, vai dormir com esse barulho, né? É um negócio completamente chocante. Aí você compara isso com o cristianismo. Tem alguma coisa a ver? Tem algum DNA de Jesus no cristianismo? Tem algum DNA de Jesus na maior parte dessas igrejas
que dizem que bandido bom é bandido morto, que advogam o inadvogável. Vamos nos armar, e nós somos homens e mulheres de bem, e aí nós vamos enfrentar, se for o caso, a gente mata para defender a nossa fé. Que fé? Não é a fé de Jesus, não é a fé no Evangelho. É a fé da construção desses líderes religiosos que não querem saber de Evangelho. Como talvez o maior e mais importante deles do ponto de vista de poder contemporâneo, me falou há uns 28 anos, 30 anos atrás, numa das conversas fortes que eu tive com ele, quando eu ainda era presidente da Associação Evangélica Brasileira, ele me falou, olha, aqui na minha igreja, Jesus só entra na fachada, no nome da igreja, lá na fachada. Aqui dentro é proibido pregar Jesus, porque Jesus dá azar. Jesus faz todo mundo ficar querendo ser generoso, misericordioso, compassivo, amigo dos pobres, e inclusivo. Isso eu não quero aqui. Eu aqui só pode se pregar Velho Testamento. Moisés, dureza, lei, obrigação, pânico, pavor, tudo que Jesus disse. Eles no passado disseram isto a vocês. Eu, porém, vos digo aí, ensino o oposto. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Aí ele cita pedaços da lei de Moisés, que eram axiomas, praticamente adorados por todos os religiosos, e diz, eu, porém, vos digo, aí anuncia o oposto de tudo aquilo. Está escrito aqui no Novo Testamento, na cara da gente. Mas o pessoal, quando lê a Bíblia, só lê o que está obsoleto, o que caiu em caducidade, aquilo que mergulhou em Alzheimer na consciência humana. E quem diz isso é Paulo. Quem diz isso é Jesus. Quem diz isso é o escritor de Hebreus, que diz, ó, isso aí é esclerosamento primitivo do passado. Teve seu tempo e sua hora quando os homens eram tão toscos e tão grotescos que teve a sua hora para organizar um dado momento, numa estrutura tribal que, do contrário, fazia perversidades ainda maiores. Mas hoje não. Jesus chega 300 anos depois de Platão. Jesus chega quando a Grécia já tinha inaugurado a democracia. Jesus chega depois que Alexandre o Grande, que mesmo como dominador no mundo, já instituía o fato de que a dominação que eles faziam como gregos carregavam o tal do espírito da helenização. E como é que a helenização funcionava? Eles queriam levar a cultura grega, que era uma cultura muito mais aberta do que as dos outros povos. E a segunda coisa, ele fazia com que os seus soldados e generais se casassem com as mulheres das localidades para gerarem filhos misturados, justamente para fazer uma aculturação que não tivesse nenhum tipo de supremacismo genético ou de DNA. Jesus já chega na esteira disso aí. E os romanos, com todas as suas brutalizações e com os imperadores que surtavam como os mais surtados de violência e brutalidade que a história aponta, foram Calígula, Nero, Domiciano. Tem um grupo de cerca de 8 a 10 imperadores que foram pessoas muito perversas. Durante aproximadamente 300 anos, 350 anos, espaçadamente esses caras loucos assumiram o poder e duraram pouco tempo na maioria das vezes. Mas eles eram os legisladores da famosa Pax Romana, que até hoje está na base das constituições de praticamente todos os povos do Ocidente. O conceito de liberdade, o conceito até de escravidão. A escravidão no Império Romano não tinha nada a ver com a cor da pele. O conceito de escravidão tinha outras categorias, que o apóstolo Paulo dizia que em Cristo a escravidão tinha que ser abolida. Em Cristo Jesus não pode haver nem judeu, nem grego, etnicismos e supremacismos étnicos de nenhuma natureza. Não pode haver nem escravo, nem liberto. Não pode haver nem homem, nem mulher, nem sexismo, nem homem superior à mulher, nem machismo, chauvinismo, patriarcalismo de nenhuma natureza. Em Cristo, não. Ou seja, Paulo sabia que o que Jesus tinha instaurado e instituído era uma nova humanidade. E continua a ser a proposta do Evangelho, uma nova humanidade, onde a gente não se divida por nenhuma dessas idiotices.